Bom, então a gente vai começar esse capítulo que é cinética química. É um capítulo curto, é um capítulo simples. O que a gente não conseguir terminar nessa aula, eu vou gravar para vocês, tá? E vou deixar disponível no Moodle. Então, o nome cinética remete à velocidade. Então, cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas, mas não só a velocidade, o valor da velocidade, o cálculo da velocidade, mas também os fatores que influenciam. Quais são os fatores que afetam na velocidade de uma reação? A temperatura, superfície de contato, o uso de catalisadores, que fatores vão influenciar, vão aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação? Então, a cinética química estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. Então, em relação a aplicações, existem diversas. Então, eu coloquei algumas aqui. Decomposição de alimentos e medicamentos. Decomposição é uma reação indesejável. Então, no contexto da cinética química, a gente tem que estudar os fatores que vão diminuir a velocidade dessa reação. Quanto mais lenta for a decomposição de um alimento ou de um medicamento, maior será o seu prazo de validade. Questão dos processos de corrosão, formação de ferrugem, por exemplo, são processos indesejáveis. Então, quanto mais lento for o processo de corrosão, se eu conseguir minimizar o processo de corrosão, mais tempo a estrutura metálica durará. Questão de fermentação de açúcares, produção de cerveja, de vinho, de produtos fermentados. Quanto mais rápido for o processo fermentativo, maior será a produtividade. As desintegrações radioativas. Então, a cinética também estuda as desintegrações dos materiais radioativos. Cada material radioativo tem um tempo de meia-vida, tem um período de desintegração que é diferente de um outro elemento. Então, a cinética química também estuda. Velocidade das reações que acontecem no processo industrial. Então, se a gente quiser otimizar um processo industrial, a gente também precisa entender os fatores que afetam na velocidade dessas reações que atuam no processo. Então, se a química estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam, a gente vai dividir esse capítulo. A gente começa aqui com o cálculo de velocidade de reações. Depois a gente entra na teoria da colisão molecular, que explica como que uma reação química acontece, como que as moléculas precisam se chocar para que uma reação química aconteça. A gente vai ver alguns diagramas de energia aqui, que são parecidos com o da termoquímica: energia, caminho da reação, entalpia do reagente, entalpia do produto. A única diferença é essa etapa aqui do meio, que a gente não estudou em termoquímica. A gente vai montar alguns diagramas de energia e, entendendo como que uma reação química acontece, a gente vai partir para os fatores que afetam na velocidade da reação química, que é essa parte aqui. E aí a gente finaliza o capítulo. Então, começando pelo cálculo de velocidade, a gente vai calcular a velocidade média. Existem dois tipos de velocidade média. Na verdade, um tipo de velocidade média aplicada a duas situações: a velocidade média de cada participante da reação. Então, nesta reação aqui, nós temos 2NH3 gasoso, produzindo 1N2 gasoso, mais 3H2 gasoso. Um reagente, dois produtos. E nós temos a reação como um todo, que é esta linha que está escrita aqui. Então, nós poderemos efetuar 4 cálculos de velocidade média num dado intervalo. Se eu definir um intervalo de 0 a 5 minutos, qual é a velocidade média?
eu vou poder calcular a velocidade média do NH3, a velocidade média do N2 e a velocidade média do H2. Isso seria a velocidade de cada participante. E eu também poderei calcular a velocidade média da reação como um todo. Então, velocidade média da reação e velocidade média de cada participante. Como são 3 participantes, eu posso calcular 3 velocidades, sempre definindo um intervalo de tempo. Velocidade média é sempre a variação de uma determinada propriedade pela variação do tempo. A velocidade média para um veículo seria ΔS, variação do espaço, sobre ΔT. No caso das reações químicas, a velocidade média será a variação da quantidade de substância dividido pela variação do tempo. E aí essa variação da quantidade de substância, ela pode ser expressa em mol, em massa ou em volume. Diga, William. Ô, professor, eu fiquei confuso. Depois, talvez eu tenha explicado agora quando o senhor falou de mol, mas quando o senhor falou dessa variação de a parte de cima, eu fiquei confuso se era relacionada à quantidade de molar, quantidade de mols de cada substância, ou se era... Massa ou volume. Não. Ou se era a quantidade de substâncias que eu tenho. Por exemplo, a quantidade de mol de cada substância dividido pelo tempo, ou a quantidade de substâncias dividido pelo tempo. Então, velocidade média será a variação da quantidade de substância dividido pela variação do tempo. Quantidade de substância. Como que a gente expressa a quantidade de substância em química? Mol. Mol é uma forma de expressar quantidade em química. Massa é uma forma de expressar quantidade em química. O volume, variação do volume, é uma forma de expressar quantidade em química, no contexto dos gases. Então, em cima, poderá ser variação da concentração, poderá ser variação da massa, variação do número de mols ou variação do volume. Eu posso chegar em 4 equações que significam a mesma coisa. Então, eu posso chegar na seguinte situação, ó. Eu posso dizer que a velocidade média será a variação da concentração pela variação do tempo. A velocidade média poderá ser a variação do número de mols em função do tempo. A velocidade média poderá ser a variação da massa sobre a variação do tempo. E a velocidade média poderá ser a variação do volume sobre a variação do tempo. Volume, massa, mol e concentração são formas de expressar quantidade em química. Ah, mas qual das 4 unidades eu tenho que usar? Qual das 4 variáveis? Mol, massa, volume, concentração? Depende do contexto. Se eu estiver trabalhando com soluções, é mais fácil trabalhar com concentração. Em soluções, a gente trabalha com concentração em mol por litro. Se eu estiver trabalhando com reações em fase gasosa, é mais conveniente eu trabalhar com volume. Quanto que o volume do sistema variou? Quanto que o volume da amostra gasosa variou? Posso aplicar a equação PV-NRT. Se eu estiver trabalhando com substâncias em fase sólida, é mais fácil eu trabalhar com massa ou com mol. Então, qual das 4
variáveis de quantidade que eu vou usar: volume, massa, mol ou concentração. Aquela que for mais conveniente. Vai depender do contexto. Eu tenho que olhar para cá e ver que todas as substâncias são gasosas. Então, se eu quiser trabalhar com volume, fica interessante. Mas eu posso trabalhar com mol, posso trabalhar com massa. Isso aí vai de acordo com a conveniência do experimento. Entendeu? William? Sim, eu tava pensando depois que o senhor falou, se é possível utilizar mais de uma equação dessa para um experimento. Por exemplo, se eu tiver. É possível, só não é usual. Geralmente você escolhe uma para você trabalhar. Entendi. Tá? Porque, por exemplo, se eu tiver lá que. Porque é a mesma coisa. Ah, tá. É igual você pegar lá o velocímetro do carro e colocar a escala em quilômetros por hora e outra escala em metros por segundo. As duas são de velocidade. Ou você acompanha em quilômetros por hora ou você acompanha metros por segundo. Não tem necessidade de ter duas escalas. Por exemplo, se eu tiver. Pode falar. O que eu estava falando principalmente é, por exemplo, se eu tiver uma equação e eu for calcular a velocidade de cada componente e nem todos estiverem numa mesma, no mesmo grau de agregação, eu vou ter que escolher qual método usar a partir do contexto em volta e não pela substância, né? Ou, Isso aí. entendi. O mol serve para todos. Para o sólido não serve concentração. Mas mol serve para todos. Massa serve para todos. Independente do estado físico. Se você tem as plaquinhas de trânsito aqui no Brasil com as velocidades marcadas em quilômetro ou quilômetro por hora e as distâncias marcadas em quilômetro, não faz sentido o velocímetro do carro vir com uma unidade diferente. Tanto é que quando o carro é importado, tem que ter uma adequação lá no painel do veículo. Ao invés de ser milhas por hora, passar para quilômetros por hora. Entendeu? Tem que estar, a velocidade que a gente usa tem que estar de acordo com a conveniência, de acordo com o contexto. Aí, pessoal, para esta reação aqui, 2NH3 produzindo 1N2 mais 3H2, como é que eu calcularia a velocidade média de cada participante? Velocidade média seria velocidade média do NH3, variação da concentração de NH3 sobre variação do tempo, para o N2, variação da concentração de N2 sobre variação do tempo, e do H2, variação da concentração de H2 sobre variação do tempo. Ah, mas se eu quisesse botar variação da massa de NH3, da massa de N2, da massa de H2, poderia. Ou variação do volume, ou variação do número de mols. Para exemplificar, eu escolhi concentração. Variação da concentração sobre variação do tempo. Então, qual vai ser a unidade? Em cima é mol por litro, variação da concentração, dividido pela variação do tempo. Aí o tempo eu posso expressar em segundo, minutos, horas, depende também do contexto. Se essa reação acaba em 3 minutos, eu posso expressar o tempo em segundos. Se essa reação leva horas, eu posso expressar o tempo em horas ou em minutos. Então depende, não faz sentido eu expressar o tempo em horas se a reação termina em 5 minutos. Não faz sentido também expressar o tempo em segundos se a reação fica 2 dias acontecendo. Então, o tempo aqui, se eu escolho hora, minuto, segundo, também depende do contexto.
Então, se fosse minutos, por exemplo, mol por litro dividido por minuto. Minuto aqui é sobre 1. Aí, quando eu pego minuto sobre 1 e passo para cima, vai ficar mol por litro minuto. Ou mol por litro segundo, ou mol por litro hora. São possíveis unidades de velocidade. Ou grama por segundo, grama por hora, quilograma por hora, mol por segundo, mol por minuto, mol por hora. São possíveis unidades. Na velocidade média do NH3, sempre esse cálculo aqui vai dar um valor negativo. Por quê? À medida em que o tempo está passando, a amônia está sendo consumida, os reagentes são consumidos. Então, a concentração do reagente vai diminuindo e os produtos são formados. A concentração de produto vai aumentando ao longo do tempo. Então, se a quantidade de amônia diminui com o passar do tempo, esse termo aqui de cima, a variação da concentração, vai ser negativo. Por exemplo, a concentração começa em 5 e vai diminuindo, vai até 2, por exemplo. Aí 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, para os reagentes que são consumidos com o passar do tempo, a velocidade média vai dar negativa. Para os produtos que vão tendo a sua quantidade aumentada com o passar do tempo, a velocidade média vai dar positiva. Então, velocidade média negativa significa consumo de reagente. Velocidade média positiva significa formação de produto. E aí as equações que eu comentei podem ser assim. Velocidade média, variação do número de mols sobre variação do tempo, ou variação da massa sobre variação do tempo, variação da concentração sobre variação do tempo, variação do volume sobre variação do tempo. Quais são as possíveis unidades de medida? Alguns exemplos. Mol por segundo, mol por minuto, mol por hora. Ou, se for variação da massa sobre variação do tempo, grama por minuto, quilograma por hora, miligramas por segundo. Se for variação na concentração sobre variação do tempo, possíveis unidades são mol por litro segundo, mol por litro minuto, mol por litro hora. E se for variação do volume pela variação do tempo, pode ser litro por minuto, metro cúbico por hora, mililitros por segundo. Isso tudo vai depender do contexto. Dúvidas aqui? Isso é para cálculo de velocidade média de cada participante da reação. Existe o cálculo de velocidade média da reação como um todo. A reação é essa daqui. Reagente formando produto. Como que eu calculo a velocidade média da reação? Eu não calculei a velocidade média de cada participante aqui? E os coeficientes do balanceamento são 2 para a amônia, 1 para o N2 e 3 para o H2. Isso significa que durante a reação química, quando consumir 2 moléculas de amônia, é formada ao mesmo tempo uma de N2 e 3 de H2. Consome 2, forma 1. Consome 2 de amônia, forma 1 de nitrogênio.
Então, a velocidade do nitrogênio é a metade da amônia. Consome 2 de amônia, forma 1 de nitrogênio, some 2 bolinhas, forma um triângulo. Então, a velocidade média do N2 é a metade da amônia. Forma um N2, forma 3H2 ao mesmo tempo. Forma um N2, forma 3H2 ao mesmo tempo. Então, a velocidade média do H2 é o triplo do N2. Se formar 1 mol aqui, forma um 3 aqui. Então, a velocidade do H2 é o triplo do N2. A velocidade da amônia é o dobro do N2. Então, esses coeficientes aqui do balanceamento vão influenciar na velocidade de cada participante. E como isso daqui tudo é uma única reação, só pode ter um único valor de velocidade. Isso num dado intervalo de tempo. Então, como que é o cálculo de velocidade média da reação? A velocidade média da reação pode ser calculada pegando-se a velocidade média do NH3 e dividindo por 2, que é o coeficiente do balanceamento. Ou eu posso pegar a velocidade média do N2 e dividir por 1, que é o coeficiente do balanceamento. Ou eu posso pegar a velocidade média do H2 e dividir por 3, que é o coeficiente do balanceamento. Observe que nós temos aqui igual, igual, igual. Então, eu não preciso fazer isso 3 vezes. Ou eu pego a velocidade média da amônia e divido por 2, ou eu pego a do N2 e divido por 1, ou eu pego a do H2 e divido por 3. Esses 3 cálculos aqui devem dar o mesmo valor, porque é uma única reação. Se é uma única reação, só pode ter um único valor de velocidade média. Preciso fazer 3 vezes? Não. É interessante fazer 3 vezes? Sim. Porque se vocês fizerem isso daqui 3 vezes e encontrarem 3 valores iguais, isso dá segurança de que o que vocês fizeram antes está correto. Porque se vocês fizerem correto aqui, quando vocês forem empregar os valores encontrados nesta equação, os 3 termos devem dar iguais. Se algum termo der diferente, vocês podem voltar e olhar que tem algum erro de cálculo. Dúvidas aqui? Pessoal, então, vamos fazer um exercício aqui sobre isso que eu acabei de comentar. Então, eu tenho a mesma reação aqui, 2NH3 produzindo N2 mais 3H2. Os coeficientes do balanceamento, 2, 1 e 3. Então, eu tenho 3 participantes mais a reação como um todo aqui. Se são 3 participantes, eu terei nessa tabela uma linha para cada participante. Então, aqui eu tenho as concentrações em mol por litro de cada substância. Então, 6,4, 3,2, 1,6 são as concentrações de cada substância em mol por litro. E o tempo de reação, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, observem que a concentração de amônia, que é o reagente, começa em 6,4 e vai diminuindo até chegar em 0,2. As concentrações de N2 e de H2 começam em 0,
Porque no tempo zero não tem produto ainda. Se a reação não começou, não tem produto. Então, concentração de produto zero. À medida em que o tempo vai passando, a concentração de produto vai aumentando. 0, 1,6, 2,4, até 3,1. E de H2 também vai aumentando até 9,3. Observem, consome 2 de amônia, forma 1N2 mais 3H2. Forma 1N2, forma 3H2. Forma 1,6, aqui forma o triplo, 4,8. Forma 2,4, forma o triplo, 7,2. Porque a proporção aqui é de 1 para 3, ok? E aí eu vou calcular a velocidade média. Calcule a velocidade média de cada participante e da reação. Então, são 4 cálculos: NH3, N2, H2 e reação nos seguintes intervalos: de 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas e depois de 0 a 5 horas. Então, são 16 cálculos. Cada intervalo de tempo são 4 cálculos: amônia, N2, H2 e reação. Então, a gente começa assim, ó. Vou chamar de letra A. Aliás, letra A já está aqui. Letra B. Vou chamar de I. 0 a 1 hora. Aí eu vou calcular a velocidade média do NH3, a velocidade média do N2, a velocidade média do H2 e a velocidade média da reação como um todo. Como que é a velocidade média do NH3? Variação da quantidade. Qual quantidade? Se eu coloquei a concentração aqui em mol por litro, vai ser variação da concentração. Sobre variação do tempo. Variação da concentração de N2 sobre variação do tempo. Variação da concentração de H2 sobre variação do tempo. E como é que é a velocidade média da reação? Será a velocidade média do NH3 dividido por 2, que é o coeficiente do balanceamento. Ou será a velocidade média do N2 dividido por 1, que é o coeficiente do balanceamento. Ou será a velocidade média do H2 dividido por 3, que é o coeficiente do balanceamento. Vocês conseguem ver o cursor mexendo aqui? Para mim não está aparecendo ainda, não. Ele tá mexendo agora aqui? foi. Tá, Eu joia. tô vendo ele, mas ele não tá mexendo, não, professor. Não tá mexendo agora? Tá rodando? Agora, não, tô só vendo o cursor. Tá. Tudo bem, então. Agora ele mexeu. Agora eu Tudo vi. bem. Tem que ser com o mouse, então. Olha só.
Observem que cada expressão dessa está dentro de um módulo. Está dentro de um módulo por quê? A velocidade média da amônia, ela é negativa. E do N2 e do H2 é positivo. Como a reação é uma só, a gente lê ela da esquerda para a direita, e ela só pode ter um único valor de velocidade, e esse sinal negativo e positivo, ele não indica a velocidade, ele indica a interpretação. Negativo significa que a substância está sendo consumida, positiva que está sendo formada. Agora, quem indica a velocidade mesmo é o valor. O sinal é a interpretação. Se o carro se afasta da origem ou se aproxima da origem, ou se a substância está sendo produzida ou está sendo consumida. Para acabar com esse problema do sinal, esses três termos aqui são colocados em módulo, de modo que a velocidade média da reação sempre seja positiva. E aí a gente vai fazer os cálculos aqui. Velocidade média da amônia. Concentração inicial, 6,4. Concentração final, 3,2. Tempo inicial, 0. Tempo final, 1. Então, delta, propriedade final menos inicial. 3,2 menos 6,4, dividido por 1 menos 0. Concentração inicial menos a final, final menos inicial sobre tempo final menos inicial. Essa conta vai dar menos 3,2 mol por litro hora. Tá aqui as concentrações em mol por litro e o tempo expresso em hora. Velocidade média do N2, 1,6 menos 0 sobre 1 menos 0, que vai dar mais 1,6 mol por litro hora. E do H2, 4,8 menos 0 sobre 1 menos 0, que vai dar mais 4,8 mol por litro hora. E a velocidade média da reação é igual à velocidade média da amônia, menos 3,2 módulo dividido por 2 do N2, 1,6 dividido por 1 e H2, 4,8 dividido por 3. Todos os valores aqui vão dar 1,6. Então, a velocidade média da reação como um todo, 1,6 mol por litro hora, no intervalo de 0 a 5 minutos, que é o enunciado que está sendo trabalhado. Dúvidas aqui? Professor, mas o intervalo não é de 0 a 1 hora? De 0 a 1 hora. Desculpa, eu errei, né? A velocidade média da reação é 1,6 mol por litro hora no intervalo de 0 a 1 hora. Dúvidas aqui?
E aí, pessoal, é só a gente repetir, tá? Não vou fazer isso tudo de novo, porque vai ficar muito cansativo. Mas no segundo intervalo, que é de 1 a 2 horas, eu passo para cá, ó. Da coluna 1, início, para a coluna 2, final. Então, velocidade média do NH3, velocidade média do N2, velocidade média do H2, velocidade média da reação. Vai dar menos 1,6 mol por litro hora, que é 1,6 menos 3,2, que dá menos 1,6, dividido por 2 menos 1, que vai dar 1. 2,4 menos 1,6, dá 0,8, dividido por 1. Então, aqui vai dar 0,8. Aqui vai dar 2,4. E da reação, a velocidade média da reação será sempre a velocidade média do N2, já que o coeficiente do N2 aqui é 1. Agora tem o terceiro intervalo, que é de 2 a 3 horas. Professor, Oi? uma dúvida conceitual aqui. Quando a gente calcula a velocidade média da reação, a gente não está dividindo pelo número de mols? Sim. Então, não devia mudar a unidade de medida? Não, a gente está dividindo só pelo coeficiente. Aqui não está escrito, não é 2 mols, é 2 mesmo, tá? Ah, É o número 2 só, entendi. tá? Porque é para igualar a 1 mol, né? Por isso que não muda nada. Isso, é o coeficiente do balanceamento e não o número de mols aqui, Uhum, ok. tá? É um valor sem unidade. De 2 a 3 horas agora, vai ficar a velocidade média do NH3. Vai dar menos 0,8. Zero vírgula quatro, 1,2 e 0,4. E o quarto intervalo, que é de 0 a 5 horas. Agora o intervalo não é mais de 1 hora. Então, do NH3, vai ser a coluna 5 menos a coluna 1, de 0 a 5 horas. 0,2 menos 6,4, dividido por 5.
Só vou botar o cálculo aqui no primeiro, tá? Que é 0,2 menos 6,4 dividido por 5 menos 0, que vai dar menos 1,24 mol por litro hora. Aqui mais 0,62 mais 1,86 e a da reação mais 0,62 mol por litro hora. E aí a gente calcula a velocidade média de cada participante e da reação em 4 intervalos diferentes. De 0 a 1 hora, de 1 a 2, de 2 a 3 e de 0 a 5. Dúvidas aqui? Pessoal, observe que todos esses cálculos estão vinculados com esses valores aqui. 2, 1, 3. Diga, André. Ô, professor, eu acho que foi até o Pedro que tinha perguntado isso, mas eu ainda estou com essa dúvida. Esses números que o senhor dividiu na questão das reações, eles são o número de mol das moléculas? Porque, tipo assim, de onde surgiu isso? Esses números que o senhor dividiu aí na questão... São os coeficientes do balanceamento da reação. São os valores que balanceiam a equação. 2 para amônia, 2... 2. 1 para o N2, 1. 3 para o H2, 3 aqui. São os coeficientes do balanceamento. 2, 1 e 3. Cada reação vai ter um coeficiente diferente. Antes de começar qualquer cálculo, você precisa balancear a equação para saber quais são os coeficientes. Entendeu? Entendi sim, professor. Só que esse 2 aqui não é 2 mols. É adimensional, é um número 2 mesmo, tá? É o coeficiente do balanceamento. Por isso que não altera a unidade. Eu só estou pegando a velocidade da amônia e dividindo pelo valor 2. Agora observem, pessoal, que todos esses cálculos estão totalmente ligados com esses valores 2, 1 e 3. Amônia, reagente. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a amônia vai sendo consumida. Então, a sua concentração vai diminuindo ao longo do tempo. Por isso, a sua velocidade é negativa. N2 e H2 são produtos. Então, à medida em que o tempo vai passando, essas substâncias estão sendo formadas. A sua quantidade está aumentando. Por isso que suas velocidades são positivas. Para reagente, sempre a velocidade é negativa. Para produto, sempre será positiva. A velocidade, na verdade, são esses valores aqui. 3,2, 1,6, 4,8. O sinal positivo e negativo não é a velocidade, é a interpretação da velocidade, que vai indicar consumo ou formação de substâncias. Se fosse a velocidade para um veículo, velocidade positiva. O veículo está se afastando da origem. Velocidade negativa, o veículo está retornando para a origem. Então, o sinal é a interpretação. A velocidade mesmo é o valor numérico
com a sua respectiva unidade. Agora, se vocês olharem esse esqueminha aqui, quando consumir 2 moléculas de amônia, vai formar uma de N2. Ou seja, some 2 partículas, aparece uma. Some 2, aparece uma. Então, a velocidade do N2 é a metade da amônia. Porque para aparecer um N2, tem que consumir 2 amônias. Para aparecer 1,6 N2, tem que consumir o dobro, 3,2. Então, 1 é a metade de 2. 1,6 é a metade de 3,2. Quando forma 1N2, forma 3H2. Aparece um N2, ao mesmo tempo aparece 3H2. Aparece 1,6, aparece o triplo, 4,8. 3 é o triplo de 1. 4,8 é o triplo de 1,6. Consome 2 de amônia, forma 3 de H2. Consome 2, forma 3. Consome 1, forma 1,5. Ou seja, 3 dividido por 2 dá 1,5. 3,2 vezes 1,5 vai dar 4,8. Ou seja, 4,8 em relação a 3,2 está nessa proporção de 3 para 2. 3 está para 2, 4,8 está para 3,2. Então, todos esses valores 2, 1 e 3 vão aparecer como proporção também nesses resultados. E aí, consome 2, forma 1, forma 3. Se eu fosse tipo fazer, né, forçar isso tudo a ficar com coeficiente 1, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 3,2 aqui e dividir por 2. Pegar esse 1,6 e dividir por 1. Pegar esse 4,8 e dividir por 3. Nas 3 ocasiões, que é o que eu fiz aqui, vai dar 1,6, que é a velocidade média da reação. E aí, como para o reagente a velocidade é negativa e para o produto a velocidade é positiva, e eu tenho uma igualdade aqui, eu coloco tudo em módulo. Que aí eu tenho uma reação só, eu leio ela da esquerda para a direita, sempre com valor de velocidade positivo, que é a velocidade da reação, como um todo, e não de cada participante, que será de 1,6 mol por litro hora, no intervalo de 0 a 1 hora. Em outro intervalo, outro valor. Dúvidas? Agora observem outra coisa. De 0 a 1, nós estamos mais no começo da reação. As velocidades são maiores. Depois de 1 para 2, o intervalo de tempo continua sendo de 1 hora. Se de 0 a 1, o intervalo é de 1 hora, e de 1 a 2, o intervalo também é de 1 hora, e de 2 a 3, o intervalo também é de 1 hora, por que os cálculos não deram iguais? Nesses 3 primeiros itens aqui, que é o mesmo intervalo, não o mesmo intervalo, né, mas a mesma duração, 1 hora. Os valores são maiores no começo, depois diminui mais ainda. Mesmo o intervalo aqui seja de 1 hora, intervalo de 1 hora, intervalo de 1 hora. Aqui a gente já tem um fator que afeta na velocidade das reações, que é a concentração das substâncias. O que eu tenho no começo? No começo de tudo eu só tenho reagente,
Quem que reage são os reagentes, não os produtos. Quem reage é molécula de amônia se chocando com molécula de amônia. No começo da reação, eu tenho o recipiente. E eu tenho várias moléculas de amônia se movimentando. E elas estão se chocando entre si. Para ter reação, tem que ter choque. Tem que ter colisão entre as moléculas. Quanto mais concentrado o sistema estiver em reagente, mais colisões vão acontecer, maior será a velocidade da reação. À medida em que o tempo vai passando, o que vai acontecendo com as moléculas de amônia? Vão reagindo. Se elas vão reagindo, a sua concentração vai diminuindo com o passar do tempo. Se a concentração vai diminuindo, a probabilidade de colisão também vai diminuindo. E a reação vai ficando cada vez mais lenta, até que depois de muito tempo vai chegar em zero aqui. Então, se eu fosse extrapolar, se a reação chegasse ao fim, depois de um tempo bem grande, esse valor aqui ia chegar em zero, esse daqui ia chegar em 3,2, esse daqui ia chegar em 9,6. Depois de muitas horas aqui. Dúvidas aqui? O item B é construir um gráfico. Desculpa, o item B aqui eu fiz o B primeiro, agora eu vou fazer o A. Construa um gráfico da concentração molar em função do tempo. Então, o gráfico aqui, vou fazer assim, ó. Ver se dá certo aqui. Observe o seguinte. Eu peguei aquela mesma tabela. Não vou fazer manual aqui, porque vai dar muito trabalho para fazer. Então, aqui, pessoal, nós temos no eixo X o tempo expresso em horas. Então, posso escrever aqui também. Tempo em horas. E no eixo Y, a concentração expressa em mol por litro. Desculpa. Esta curva aqui, ó, que começa em 6,4 e termina em 0,2, começa em 6,4, termina em 0,2, é da amônia.
esta curva que começa em 0 e vai até 3,1, ela é do N2. E essa que começa em 0 e vai até 9,3 é a curva do H2. E aí a escala do eixo Y eu configurei aqui para ficar de 0,8 em 0,8. Por quê? Se a gente observar, ó, nós temos múltiplos aqui de 0,2, 0,4, 0,8, ó. 0,2, 0,4, 0,8. Então, se eu pegar a metade aqui, ó, eu tenho 0,4. A metade da metade, eu tenho 0,2. O dobro de 0,8, 1,6. O triplo de 0,8, 2,4. Então, dividir esse eixo Y aqui de 0,4 em 0,4, de 0,8 em 0,8 é estratégico. Se eu colocar de 0,2 em 0,2, melhor ainda. Mas vai ficar muito embolado o eixo aqui. Aí, observe o seguinte. Eu tenho os valores aqui para amônia. Começa em 6,4. Depois vai para 3,2. Depois vai para 1,6. 0,8. 0,4. 0,2. N2 começa em 0, vai para 1,6 aqui, ó. Depois 2,4, 2,8, 3 e 3,1. E o H2 começa em 0, depois 4,8, 7,2, 8,4, 9, 9,3. Agora, pessoal, eu vou dividir esse gráfico aqui em 3 regiões. Eu vou pegar aqui nesse 3,2 aqui. Vou traçar uma divisão aqui. E a outra aqui no 6,4. E a outra aqui no 9,6. Dividir esse gráfico em 3 partes de 3,2. De 0 a 3,2. Mais 3,2 vai para 6,4. Mais 3,2 vai para 9,6. E a reação química essa daqui. Observe, consome 2 de amônia, forma 1 de N2. Quanto que consumiu de amônia? 2 partes. Ó, consumiu 2 partes de amônia. Começa aqui. Termina aqui. Quando consumiu 2 partes de amônia, formou quantas de H2? 1 parte. Formou quantas de H2? 3 partes. Então, esses valores 2, 1 e 3 estão totalmente ligados nos cálculos de velocidade e de quantidade. Consumiu 2 partes de amônia, formou 1 parte de H2 e 3 partes
D. Consumiu 2 de amônia, formou uma parte de H2 e 3 partes de H2. Dúvidas nisso daqui? Tranquilo? Ô, professor, a quantidade de mols interfere na velocidade do crescimento? Nessas proporções? Uhum. Não, se aqui fosse 2, se fosse 5 para 1, ia cair 5 partes aqui, ia subir uma parte aqui. Esse comportamento aqui, para esta reação, esse comportamento de 2 para 1 para 3, pode ser em mol por litro, pode ser em mol, pode ser em volume. Ou em concentração. Pode ser em concentração, pode ser em mol, pode ser em volume. Só em massa que não. Porque cada substância tem uma massa molar diferente, né? Respondi ou não? Não, tranquilo. Para qualquer, sempre que for esta reação aqui, independente de como esteja a tabela aqui, tá? Independente dos valores que estejam aqui. Se os valores aqui estiverem em mol por litro, em mol ou em volume, sempre essa proporção de 2 para 1 para 3 vai aparecer no gráfico e nos cálculos, mesmo que fossem outros valores aqui. Esta proporção do balanceamento sempre aparece nos cálculos de velocidade e no perfil do gráfico. Porque tudo isso está interligado. Pela variação da concentração, ou variação do mol, ou variação do volume. Isso tudo está intimamente relacionado com os coeficientes do balanceamento aqui. Dúvidas aqui? Só novamente essa tabela. Agora, imaginem que eu tivesse dado a tabela assim, ó, semi-preenchida. Como que a gente faria? Teria como eu completar essa tabela se ela estivesse semi-preenchida? Ou seja, eu dei a concentração, eu peguei e monitorei a amônia ao longo do tempo, fui obtendo esses valores experimentalmente de 1 em 1 hora. Eu só monitorei a amônia, não monitorei N2 e H2. Será que eu consigo completar a tabela se eu tiver informações só para uma substância? Consigo. Por quê? Todas essas velocidades aqui estão interligadas. Se eu sei a velocidade da reação, eu calculo as outras 3. Se eu sei a velocidade da amônia, por igualdade, eu calculo a da reação, calculo a do N2 e calculo a do H2. Então, nesta reação, eu tenho a velocidade da amônia, do N2, do H2 e da reação. E eu tenho essa igualdade. Se eu souber um dos 4 valores, eu encontro os outros 3. Então, eu preenchi essa linha para amônia. Então, eu consigo preencher o restante da tabela. Preencher como? Da seguinte maneira. Concentração de amônia era 6,4, caiu para 3,2. Quanto que foi consumido aqui? 3,2, não é? 6,4 menos 3,2 vai dar 3,2. Qual é a concentração de N2 e de H2 no início da reação?
Tem que ser 0. Porque no tempo 0 não tem produto. Se não tem produto, a sua concentração é 0. Consome 2 de amônia, forma quanto de nitrogênio? 1. Consome 2, forma 1. Consome 3,2, forma quanto? A metade. 1,6, certo? Forma 1, forma 3. Se formou 1,6, aqui vai formar o triplo. 4,8. Depois de 1 a 2 horas, de 3,2 para 1,6, consumiu quanto de amônia? 1,6. Consome 2, forma 1. Consome 1,6, forma a metade, 0,8. Tinha 1,6. Formou 0,8, vai para 2,4. Forma 0,8, forma 1, forma 3. Forma 0,8, forma o triplo, 2,4. 7,2. 4,8 mais 2,4, 7,2. De 1,6 para 0,8. Consumiu 0,8 de amônia. Vai formar quanto? O dobro. Então, a metade. E aqui, o triplo de 0,4. 1,2. 2,4 mais 0,4, 2,8. 7,2 mais 1,2, 8,4. De 0,8 para 0,4, consumiu 0,4. Quanto que vai formar aqui? 2 para 1 para 3. Consome 0,4, forma 0,2, a metade. Forma 0,2, forma o triplo, 0,6. 2,8 mais 0,2, 3. 8,4 mais 0,3, 9. Amônia de 0,4 para 0,2, consumiu 0,2. Forma a metade, 0,1. Forma o triplo, 0,3. 3 mais 0,1, 3,1. 9 mais 0,3, 9,3. E se eu continuar os cálculos, de 0,2, quando toda a amônia for consumida, ela vai chegar em 0 aqui, ó. Então, aqui vai consumir 0,2. Vai formar 0,1. Vai formar 0,3. Então, vai dar 3,2 e 9,6. Isso aqui num tempo, vou chamar de infinito. Infinito seria um tempo suficientemente grande para a reação chegar até o final. 0, 3,2, 9,6. Olha para o gráfico. Onde que eu dividi?
De 3,2 em 3,2. 3,2, 6,4, 9,6. Ou seja, se eu continuasse o gráfico aqui, ó, ele ia chegar em 9,6. Esse aqui ia chegar em 3,2. Esse daqui ia chegar em 0. Então, tudo está interligado. Dúvidas? Tranquilo? Pessoal, então uma segunda parte da matéria aqui é a teoria da colisão molecular. A teoria da colisão molecular explica critérios que devem ser atendidos para que uma reação química ocorra. Então, para que uma reação química ocorra, 3 critérios devem ser atendidos. Se somente um deles falhar, a reação não ocorre. Então, os 3 critérios precisam ser atendidos para que uma reação química aconteça. Então, o primeiro critério é: deve existir afinidade química entre as substâncias e agentes. O que significa isso? Não é qualquer substância que, quando misturadas, vão reagir. Vou misturar hélio e argônio, 2 gases nobres. Se ele já tem elevada estabilidade química, eles não vão se combinar. Não existe afinidade química de um gás nobre pelo outro. Então, se não tem afinidade química, eles não vão reagir. Não adianta misturar sal com açúcar, porque eles não vão reagir, porque não tem afinidade química. Então, se 2 substâncias, ou 3, ou 4, não têm afinidade química entre si, não ocorre reação. Isso significa, não é qualquer substância que eu saio misturando e tem que reagir. Ah, vou misturar A com B aqui, vou ver que reação que vai dar. Se não tem afinidade química, não ocorre reação. Senão, tudo estaria reagindo o tempo todo, se todas as substâncias tivessem afinidade química entre si. Aí, se existir afinidade química, por exemplo, eu misturo um ácido com uma base. Reação ácido-base existe. Então, tem afinidade química. Combustão, vou queimar um pedaço de madeira, vou queimar um combustível. São reações que existem. Se existe é porque tem afinidade química. Se houver afinidade química, ainda tem que haver uma orientação favorável para a colisão, porque para haver reação tem que haver colisão entre as partículas reagentes, e esta colisão deve acontecer com energia elevada. Energia elevada para romper as ligações químicas. Então, de uma forma mais ilustrada, nós temos algumas situações aqui. Um átomo de neônio, que é um gás nobre, se chocando com outro átomo de neônio. Então, esse aqui está se movendo para a direita, esse aqui está se movendo para a esquerda. Num dado momento, eles se chocam. Este é o momento da colisão. Para ter reação química, tem que haver colisão entre as substâncias reagentes. Se chocaram e se separaram. O que eu tenho no final, após a colisão, é igual ao que eu tenho antes da colisão. Por que essa reação química não aconteceu? Falta afinidade química entre os reagentes.
O neônio já tem a sua eletrosfera estável, o outro neônio também. Se ele já tem estabilidade química, por qual motivo que eles vão reagir se eles já possuem o octeto completo? Então, não tem afinidade química. Falhou o primeiro critério, não houve reação. A segunda condição para ter uma colisão é uma orientação favorável. Então, H2 mais I2 produzindo 2HI. Essa reação ela existe. H2 mais I2 produzindo 2HI. Para que ela ocorra, os 3 critérios precisam ser atendidos. Deve existir afinidade química entre as substâncias reagentes. Neste caso, tem. Agora, olha a orientação da colisão. O H2 está na vertical. O I2 está na horizontal. Quando se chocarem, o que tem que acontecer? Esta ligação tem que romper. Essa ligação tem que romper. Esse hidrogênio tem que se ligar nesse, formando um HI. E esse hidrogênio tem que se ligar nesse iodo aqui, formando outro HI. Nesta região aqui, está favorável. Mas aqui não. Este hidrogênio não está encontrando este outro iodo. Então, a orientação da colisão não está favorável. Se a colisão não acontecer numa orientação favorável, não vai reagir. Então, ocorre colisão e os reagentes se separam novamente. O que eu tenho após a colisão é igual ao que eu tenho no início da colisão. Então, a reação química não ocorreu. O fato dela não ter ocorrido não significa que ela nunca vá ocorrer, porque são inúmeras colisões acontecendo. Essas duas moléculas se chocaram numa orientação desfavorável e não reagiu. Em seguida, elas podem se chocar novamente e não reagir, podem se chocar novamente e não reagir, podem se chocar novamente e reagir. O fato da orientação nesta colisão não ser favorável não significa também que essas moléculas não possam voltar a se chocar e reagir. Ou que esse H2 não vai se chocar com outro I2 aqui do lado e vai reagir, ou que esse 2 vai se chocar com outro H2 que está aqui em cima e vai reagir. No sistema, as moléculas estão em contínuo movimento, esse movimento é aleatório, as colisões estão acontecendo o tempo todo. Então, se no primeiro choque a orientação não for favorável, nos próximos choques poderá ser. E aí a reação vai acontecendo. Na terceira situação, a orientação é favorável. H2 na vertical, I2 na vertical, H2 se movimentando para a direita, I2 se movimentando para a esquerda, vão se chocar. No momento desse choque, tem que quebrar essa ligação, tem que quebrar essa ligação, tem que formar uma aqui e tem que formar uma aqui. Tem afinidade química, tem orientação favorável. Após a colisão, o produto é idêntico ao reagente. Ou seja, nada aconteceu. Por quê? Falhou o terceiro critério. A energia da colisão deve ser elevada. Para ter reação química, tem que haver quebra de ligação.
para haver quebra de ligação, essas moléculas devem se chocar com alta energia, com alta velocidade. Então, se a energia desse choque não foi suficiente para quebrar essas ligações químicas, a reação não vai acontecer. Então, colisão com energia insuficiente. Não reage. E na situação 4, os 3 critérios foram atendidos. H2 se movimentando para a direita, I2 se movimentando para a esquerda, choque numa orientação favorável, as duas moléculas com alta velocidade, com alta energia cinética, no momento do choque, quebra a ligação H2-H2, quebra a ligação I2-I2, liga hidrogênio e iodo, liga hidrogênio e iodo, formando 2 moléculas de HI. Então, os 3 critérios foram atendidos. Tem afinidade química entre as substâncias, porque se não tivesse, nunca reagiriam. A colisão foi numa orientação favorável e foi com energia elevada, o suficiente para romper as ligações do H2 e do I2. Dúvidas? Diego, William. Professor, em relação à parte de afinidade elementar, quando se usou elementar, não, química, quando se usou o exemplo do sal de cozinha e do açúcar, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente coloca o sal de cozinha e o açúcar num copo d'água, eles reagem entre si ou só ficam dissolvidos na água mesmo? Só dissolvem. E o exemplo que eu dei não tinha água, tá? Não, eu sei. É por isso que eu falei. Quando o senhor falou desse exemplo, eu lembrei. Que eu lembrei de... Não, só muda o estado de agregação, de sólido para aquoso. Ok. É uma dissolução. Se dissolveu. É mudar o estado de agregação. É possível... Açúcar sólida passa para açúcar aquosa. É possível forçar uma reação entre elementos incompatíveis? Não, né? Se não tiver afinidade química, não reage. É possível forçar uma reação, sim, mas tem que ter afinidade química. Ou seja, uma reação que já aconteça pode ter sua velocidade aumentada. Ou uma reação que não aconteça em condição ambiente pode acontecer em uma outra condição experimental, com ajuste de temperatura, de pressão, de pH, com uso de enzimas. Tá? Aí eu vou explicar isso nos fatores que afetam a velocidade da reação. Só um instantinho. Agora, pessoal, eu vou explicar sobre complexo ativado e energia de ativação. São 2 conceitos. O que é o complexo ativado, que é o que a gente não viu em termoquímica? É uma estrutura intermediária entre os reagentes e o produto, cujas ligações encontram-se enfraquecidas. Então, eu tenho a molécula de H2 se movimentando para a direita, a molécula de I2 se movimentando para a esquerda, eu tenho uma ligação química aqui, hidrogênio-hidrogênio, eu tenho uma ligação química aqui, iodo-iodo, ligação covalente. Nesta região aqui, ó, em verde, não existe ligação química. E aí, no momento do choque, naquela fração de segundos em que a colisão molecular dura, é formado o complexo ativado. O que é o complexo ativado?
no momento do choque, ou seja, os 3 critérios foram atendidos. A ligação hidrogênio-hidrogênio não tem que se romper, e a iodo também não tem que se romper, então elas começam a se romper. Essa ligação começa a se romper e começa a se romper. Então, estou representando aqui, ó, por esse pontilhado aqui, ó. Então, a ligação ficou enfraquecida. E nesta região aqui, onde não existia ligação, começa a se formar uma ligação. Então, são ligações enfraquecidas. Onde não existia ligação, começou a formar, e onde existia uma ligação, começou a se desfazer. Neste exato momento, nós temos o complexo ativado, que é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, cujas ligações químicas estão enfraquecidas. E aí pode acontecer 2 coisas. Ou essa ligação aqui se quebra, forma aqui e forma aqui, e o complexo ativado volta a virar reagente, ou seja, não aconteceu reação química, ou onde começou a quebra definitivamente, onde começou a se ligar, se liga definitivamente e forma o produto. Então, o complexo ativado é a iminência de formar o produto ou de voltar para o reagente. É tipo eu pegar o topo de um morro assim, colocar uma bola aqui e soltar. Ou a bola vai para a esquerda ou vai para a direita. Ela está na iminência de rolar para um lado ou para o outro. O que vai definir isso é só a probabilidade. Dúvidas nessa parte do que é complexo ativado? Então, o complexo ativado é uma estrutura. Ela é intermediária entre o reagente e o produto. Então, lá em termoquímica, como a gente só queria saber a energia inicial e a energia final, o gráfico tinha só 2 patamares. Do reagente, do produto, entalpia inicial, entalpia final, e uma setinha aqui do reagente para o produto. Agora a gente vai trabalhar com os mesmos diagramas, mas inserindo essa estrutura intermediária aqui, que é o complexo ativado. Existe um outro conceito, que é a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para formar o complexo ativado e, consequentemente, ocorrer a reação. Isso significa o seguinte: H2 está se chocando com I2 para formar o complexo ativado e o complexo ativado formar o produto. Para que essas ligações aqui se rompam, o H2 e o I2 devem ter uma energia cinética mínima. Se eles se chocarem com baixa velocidade, não forma o complexo ativado, não forma o produto. Simplesmente bate e separa, sem nem formar o complexo ativado. Então, a energia de ativação é a menor quantidade de energia que eu devo fornecer para os reagentes para que, quando eles se choquem, forme o complexo ativado. Se formar o complexo ativado, significa que essas ligações químicas estejam na iminência de
se romper. Porque se não tiver energia suficiente, só bate e separa. Nem enfraquece ligação, não. Então, para enfraquecer ligações e para começar a formar novas ligações, para formar o complexo ativado, tem que ter uma energia mínima para os reagentes. Se esses reagentes não possuem essa energia mínima suficiente para formar o complexo ativado, eu preciso fornecer. Essa energia que eu tenho que fornecer aos reagentes para formar o complexo ativado é a energia de ativação. É uma energia para ativar a reação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na mesa um copo com gasolina. E em volta eu tenho oxigênio do ar. E a gente sabe que gasolina mais oxigênio, normalmente do ar, produz CO2 mais água. Mas se eu colocar um copo de gasolina em cima da mesa, em contato com o oxigênio do ar, o que vai acontecer? Nada. Não vai reagir, mesmo que essa reação seja possível. Porque as moléculas de oxigênio estão se movimentando, as moléculas de gasolina estão se movimentando, as moléculas de O2 e de gasolina estão se chocando, ou seja, tem afinidade química? Tem, que a gente sabe que reage. A orientação das colisões é favorável? Sim. Por que eu sei que é favorável? Porque são inúmeras colisões acontecendo. Dessas inúmeras colisões, algumas serão favoráveis, não são todas, mas são várias e várias e várias e várias colisões acontecendo. De tanto O2 e gasolina se chocar, em algum momento a colisão será numa orientação favorável. Por que que ainda assim não reage? Se tem afinidade química, em algum momento alguma colisão vai ter orientação favorável, é porque não tem energia suficiente. Então, eu tenho que fornecer uma energia de ativação, uma faísca elétrica, uma chama. Então, se eu pegar um fósforo, aproximo o fósforo aqui, acendo, a queima do palito de fósforo vai produzir calor. Quem que vai absorver o calor produzido pela chama, pelo palito de fósforo? As moléculas de gasolina e as moléculas de oxigênio que estão próximas à chama aqui, ó, vão absorver energia. Vão absorver energia e vão se aumentar a sua energia cinética. Vão vibrar mais, vão aumentar a sua energia cinética. Somente dessas que estão próximas à chama, somente as que estão próximas ao palito de fósforo. E aí, vibrando com mais energia cinética, quando se chocar, vão se chocar com maior energia, e aí a colisão será efetiva. Colisão efetiva é aquela colisão que atende aos 3 critérios.
uma colisão que resulta em reação. A gente já sabia que tinha afinidade química, que de inúmeras colisões, algumas seriam numa orientação favorável. Mas faltava energia. Se eu fornecer essa energia, agora essas moléculas que estão próximas ao palito de fósforo aumentaram o seu conteúdo de energia cinética, vão se chocar mais energicamente e, quando se chocarem, vão romper as ligações químicas e vão reagir. Quais moléculas que vão reagir? As de gasolina e as de oxigênio, que estão próximas à chama. Só que esta reação de combustão, ela é exotérmica, ela produz calor. Então, essa reação, essa gasolina que reagiu, vai liberar calor. Quem que é a vizinhança? Mais moléculas de gasolina e oxigênio, que vão absorver calor, vão aumentar o seu conteúdo de energia cinética, vão reagir e vão liberar mais calor para as moléculas vizinhas, que são de gasolina e de oxigênio, que vão reagindo até se propagar para todo o sistema. E aí todo combustível vai sofrer combustão. O que é essa energia que eu forneci aqui? Energia de ativação. A energia para ativar a reação. A energia para fazer com que as moléculas reagentes tenham um mínimo de energia cinética para, quando se chocarem, ter uma colisão efetiva. Alguém levantou a mão? Era eu ia fazer um comentário, mas já praticamente acabou a aula. Uhum. Fósforo e desodorante, é isso aí mesmo? Era exatamente sobre isso que eu ia falar, porque eu lembro quando eu era menor, meu irmão fez isso e eu tentei fazer com aquele isqueiro não, um acendedor que ele libera faíscas, só que não funcionou. Agora eu sei por que não funcionou. Mas funciona. Funciona. Menos comigo não funciona. Faísca elétrica também é. Não vou te ensinar, não. Não, eu não faço mais isso, não. Não funciona no fogão? Não, no fogão funciona, só que eu tô falando que no desodorante não funcionou. Não funcionou por quê? Como é o aerosol, o combustível se dispersou muito. Então, aquela faísca não encontrou combustível. Estava muito disperso o combustível. No fogão, como está saindo gás ali da boca, está mais concentrado em gás ao redor da boca ali, funciona. Então, a faísca elétrica é energia de ativação. Atrito é energia de ativação. Como que eu acendi o palito? Atritando na superfície da caixa. O fósforo do palito também estava em contato com o oxigênio do ar. Mas para entrar em combustão precisou de atrito, precisou de energia de ativação. Então, energia de ativação pode ser chama, pode ser atrito, pode ser faísca elétrica. São formas de fornecer energia para os reagentes. Ok? Então, energia de ativação é a menor quantidade de energia que eu devo fornecer para os reagentes para que se forme o complexo ativado e, em seguida, forme o produto. Toda reação química precisa de energia de ativação? Sim. Eu preciso fornecer essa energia de ativação sempre? Não. Olha o que estou afirmando, hein? Toda reação química precisa de uma energia de ativação? Sim. Sempre entre o reagente e o produto, nós teremos o complexo ativado, que é uma estrutura intermediária. Essa estrutura intermediária, como ela é instável, tem ligações enfraquecidas,
ela tem mais energia do que o reagente e do que o produto. Quanto de energia que eu devo fornecer para o reagente? Daqui até aqui, que é a energia de ativação. Então, toda reação química precisa de uma energia de ativação. É a menor quantidade de energia que deve ser fornecida aos reagentes para formar o complexo ativado e, em seguida, formar o produto. Sempre eu vou ter que fornecer essa energia de ativação de uma forma externa, tipo eu fiz com palito? Não. Se eu tomar um antiácido, né, o bicarbonato vai reagir com o ácido do estômago sem que eu precise fornecer energia para isso. Algumas moléculas, na temperatura ambiente, já têm esse conteúdo de energia. Então, nem sempre eu preciso fornecer de uma fonte externa essa energia de ativação. Em muitas ocasiões, basta misturar as substâncias na temperatura ambiente, porque na temperatura ambiente, essas substâncias já têm energia suficiente para, quando se chocarem, reagirem. Quando isso não for possível, eu tenho que fornecer essa energia de ativação. Ou seja, se na condição experimental as moléculas já estiverem, né, já possuírem a energia suficiente, elas vão reagir. Se na condição experimental as moléculas não possuírem energia suficiente, elas não vão reagir. E aí eu preciso fornecer essa energia de ativação de uma fonte externa, que é o exemplo da gasolina com oxigênio. Mas no caso de um ácido reagindo com uma base, eu não preciso aquecer, eu não preciso fornecer energia interna, porque na própria temperatura ambiente, essas substâncias, ácido e base, já têm energia suficiente para reagirem. Dúvidas aqui? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, então. Eu vou gravar as próximas videoaulas partindo daqui, tá? Vou partir aqui, de complexo ativado, energia de ativação, né? Eu volto um pouquinho aqui nas aulas, e aí eu vou explicar esses gráficos, tá? Esses diagramas de energia aqui. Como construir, o que significa cada passo. Vocês já sabem praticamente o que isso é. O detalhe aqui está nessa parte do meio aqui, que é o complexo ativado, que não estava lá em termoquímica, porque termoquímica não se preocupa com velocidade de reação, somente com energia liberada. A energia liberada só depende do estado inicial e do estado final. Havendo complexo ativado ou não, eu parto do mesmo reagente, chego no mesmo produto, o ΔH é o mesmo, independente de existir complexo ativado ou não, da reação ser lenta ou ser rápida. Se eu parto do mesmo reagente, chego no mesmo produto, eu tenho o mesmo ΔH. Ok? Diga, Arthur. Bom dia. Nós teremos uma lista sobre essas atividades? Uma ou duas, você quer uma ou duas? Não, uma tá ótimo. 200 exercícios ou 400? Nossa vida, aí fica difícil. Uma lista só, tá? Ah, perfeito. Uma lista, o mesmo estilo das outras. Não é uma lista difícil, tá? Esse assunto ele é bem tranquilo, tá? Ok, obrigado. Por nada. Diga, Sara. Professor, eu vi na sua sala que não vai ter recuperação paralela, então, caso alguém tenha perdido algum prazo, a pessoa pode te entregar por e-mail a atividade, só valendo menos nota, alguma coisa assim? Olha só, a questão dos prazos aí, eu dei 3 semanas para cada atividade. Quem estava com dificuldade já tem conversado comigo ao longo do semestre. Você deixou de entregar alguma? Não, é que me perguntaram mesmo, professor. Então, questão de... Olha só, o prazo ele foi bem extenso para todo mundo, porque a recuperação ela é para aquelas atividades tipo prova, né? Você pega o conteúdo ali na hora, você tem 2 horas, 3 horas para fazer,
e você já entrega. No caso dos exercícios, que são atividades que eu dou 2, 3, até 4 semanas de prazo, muitas vezes coloco o gabarito, esclareço as dúvidas de vocês, num prazo bem extenso, não cabe recuperação. Aí, alguns alunos, às vezes, têm algum problema, aí tem algum atraso, um problema com a internet, o familiar me manda uma mensagem e eu acabo aceitando. Acabo aceitando assim, o prazo acabou hoje. Aí o aluno me envia mais daqui 2 dias, entendeu? Agora, não faz sentido pegar lá a primeira lista, que já passou um tempão, e dar uma oportunidade agora, bem no finalzinho. Então, assim, quem foi me procurando no decorrer do semestre e teve um atraso pequeno, eu aceitei. Agora, o que não faz sentido é chegar agora no final do semestre, a pessoa querer entregar a primeira lista ainda. Aí, realmente, não vai ter como, não. Poderia ter entregado se tivesse já indo conversando comigo, né? Entendeu? Mas qualquer coisa, pode me mandar mensagem. É uma resposta difícil de eu dar, porque são situações muito particulares, né? Aí, nesses casos, quando não é uma demanda da turma, é bom conversar diretamente comigo. Só me mandar mensagem. Tá joia? Professor, Oi, a gente Emanuele. precisa mandar mensagem pelo e-mail, né? Se não precisar anexar arquivo, pode ser pelo Moodle. E-mail só sim. se você precisar anexar alguma coisa. É que assim, eu mandei pelo Moodle e pelo e-mail, só que eu não obtive resposta. Teria como você Tá ver aí certo, depois? já vi. Bom. Tá tudo certo. Beleza, obrigada. Por nada. Eu vou olhar para você de novo, tá? Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Não, eu enviei e-mail para o senhor ontem, aí se puder olhar ali, por favor, e me dar um feedback. Deixa eu... Sim, tá certo também. Pode deixar. Já vi também. Obrigado. Tudo certo. Emanuele, você mandou e-mail também? Eu mandei. Deixa eu ver aqui. Faz acho que uns 6 dias. Baioco, você já tá sabendo da minha situação, eu só vou comentar que eu não mandei ainda, porque eu tive... Monique já conversou comigo. Sim, sim, eu só tava comentando que eu não mandei ainda, porque eu tive um monte de problema aqui, questão de internet, tanto a internet aqui de casa, quanto do IFES, acabou não funcionando para mim. Aí depois eu vou terminar e vou te enviar. Ela te passou a resposta, não passou? Sim, ela já passou, só tô comunicando porque que eu não mandei ainda, entendeu? Porque já era para eu ter mandado. Tá bom, Emanuele, tá certo também. Vou dar uma olhadinha aqui no seu, que eu não tinha... Acho que eu li a mensagem, mas não olhei o e-mail aqui. Tá joia? Mais alguma coisa, pessoal? Vamos encerrar, então? Já deu bastante horário, né? Pessoal, até mais, então. Tudo de bom aí. Qualquer coisa, só entrar em contato, tá joia? Abração. Boa semana, professor. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Valeu. Tchau, professor. Valeu. Tchau, valeu.